Então vamos lá. O dom de cura. Lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, é o texto que tem a relação ali dos dons espirituais, uma das relações, né, dos dons espirituais, e que contém também os 9 dons de manifestação, dons também sobrenaturais. E aí o texto lá de 1 Coríntios 12, 9 diz: para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Então, aqueles que recebem, a definição aí, né? Aqueles que recebem esse dom têm a capacitação de Deus para servir de instrumento para a cura de doenças ou enfermidades. Tais pessoas são instrumentos de Deus para orar com os doentes, e elas têm um dom que vai além da fé daqueles pelos quais oram. Ou seja, essa pessoa, então, é capacitada por Deus para orar com aqueles que estão doentes, para curar aqueles que estão doentes, claro, como instrumento de Deus, porque Deus é sempre aquele que faz a cura, né? E essa pessoa, quando diz aí que o dom vai além da fé, ou seja, que ela pode ser usada por Deus para curar uma pessoa, independente se aquela pessoa está crendo ou não. Tá? Então, quando a gente lê o Novo Testamento, nos mostra que muitas vezes Jesus curou em função da fé das próprias pessoas, ou dos seus familiares, ou de amigos que estavam ali presentes. Não é? A mulher que tinha o fluxo de sangue, que teve um encontro com Jesus, tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou tudo ali, o que estava fazendo, para onde ele estava indo até a casa de Jairo, né, para curar ali o filho de Jairo, e acabou tendo que até que ressuscitar o filho de Jairo, e ele é tocado, e ele diz, de mim saiu o poder, e ele chega para aquela mulher e diz, né, olha, tua fé te curou, tua fé te salvou. Também aquela passagem lá em Marcos 2, quando 4 pessoas, amigos de uma pessoa que era paralítica, e Jesus estava dentro de uma casa, não tinha como chegar até ele, eles sobem em cima da casa, lá no telhado, eles abrem o telhado, descem aquele homem até Jesus, e Jesus cura aquele homem. E ali o texto diz que Jesus, vendo a fé deles, ou seja, a fé não era nem do homem que foi curado, a fé era dos amigos que trouxeram aquele homem até Jesus. Agora, houve ocasiões também que Jesus curou pessoas sem que essas pessoas manifestassem algum tipo de fé para serem curadas. Né? E aí um texto que mostra isso, que é uma passagem até muito interessante, que é João capítulo 9, a cura do cego de nascença. Lá em João capítulo 9, diz que Jesus estava passando ali perto do tanque de Siloé, e aí tem um homem cego de nascença, um homem que ali mendigava naquele lugar, porque era um lugar que passava, tinha um trânsito grande de pessoas ali, e aí começa uma discussão teológica. Lembra-se desse texto lá em João capítulo 9? Começa uma discussão teológica. Os discípulos começam, né, a conversar entre eles. Quem pecou? Quem pecou? Foi o homem para que ele nascesse cego, ou foi os pais que pecaram para que ele nascesse cego? Né? Então, eu gosto dessa passagem e gosto de me colocar dentro dessa passagem e imaginar a cena ali, né? O homem, aquele homem cego ali, precisando de uma esmola, de uma ajuda, e de repente ele ouve, porque os sentidos, outros sentidos de uma pessoa cega são bastante aguçados. Então, ele ouve muito bem. E ele ouvia, então, aquelas pessoas conversando sobre ele, falando sobre ele, discutindo teologicamente sobre ele, e ele com a mãozinha estendida ali, precisando da esmola, precisando de ajuda, e as pessoas ali preocupadas em responder um dilema teológico sobre a vida dele. E Jesus, então, interrompe e fala, não foi nem ele, nem foi os pais, foi para que se manifeste as obras de Deus. E Jesus, então, cospe no chão, que é outra cena também inusitada, né? Ele ali só ouve aquele, né, Jesus puxando ali e dá uma cuspida no chão ali e faz o lodo, e sem que ele, né, perceba qualquer coisa, Jesus pega e coloca nos olhos dele esse lodo feito com, né, terra e saliva,
E aí diz, olha, vai se lavar no tanque e você vai ficar curado. E aquele homem foi, né? Então, Jesus curou ali. Eu acho que aquele homem foi mais pelo desconforto da situação ali, com aquele lodo nos seus olhos, do que realmente por acreditar que alguma coisa iria acontecer com ele. E, no entanto, ele foi curado, né? Então, Jesus tinha todo o poder, né? Ele era o próprio Deus ali, embora também era humano. Em Jesus a gente vê essas duas naturezas, perfeitamente Deus, perfeitamente humano. Não dá para você dividir quando era humano, quando era Deus. Estava tudo junto ali, indivisível. Então ele tinha poder para fazer isso, né? Mas também nos textos do Novo Testamento mostra algo interessante, que quando Jesus estava lá em Nazaré, diz que ele não fez mais curas por causa da incredulidade do povo. O texto, até esse texto de Marcos 6, 5 e 6, que diz assim, ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então, mostra como está intimamente ligado essa questão da fé, a cura, a fé e o relacionamento com Deus. Né? Sem fé, diz lá em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. A fé é fundamental para o cristão, é fundamental para a cristã, e sem fé não tem como se relacionar com Deus, não tem como ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, e sem fé não dá para ser usado também por Deus, né? Mas o fato é que Jesus tinha poder para curar as pessoas, mesmo que elas não manifestassem nenhum tipo de fé, mas também o texto mostra que, em alguns momentos, pela falta de fé, Jesus não realizou ali outros milagres. Não que ele não tinha poder para realizar lá em Nazaré milagres por causa da falta de fé. Eu creio que talvez a falta de fé é um componente que desagrada muito o coração de Deus, né? Então Jesus não se sentiu ali, quem sabe, à vontade para desenvolver ali mais milagres, para fazer mais milagres ali, porque não encontrou fé naquelas pessoas, não encontrou fé naquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus. Então a fé é fundamental. Ela não é a condição, não é para Deus curar, como se Deus ficasse impossibilitado ou não tivesse tanto poder assim e dependesse da gente. Não é isso que eu estou dizendo, mas é importantíssimo, é fundamental esse relacionamento. A gente, quando orar a Deus, quando pedir algo a Deus, quando clamar a Deus, quando orar por alguém para que seja curado, orar com fé. Orar crendo que Deus existe, orar crendo que Deus é todo-poderoso, orar crendo que não há impossíveis para o Senhor. Não é, aqui fazer a distinção, não é fé na fé. Tá? Tem muita gente que tem fé na sua própria fé, né? Ele acha que ele tem tanta fé que Deus tem que fazer aquilo que ele, então, acredita, aquilo que ele deseja que Deus faça. Não é esse tipo de fé, mas é a fé no Deus Todo-Poderoso. É a fé no Deus que faz milagres. É a fé no Deus que faz o impossível. É a fé no Deus que ressuscitou pessoas que estavam mortas, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que faz tudo e pode fazer todas as coisas. Tá? No entanto, os que são dotados do dom de curar têm também essa certa liberdade no exercício desse dom. E tal liberdade, claro, não se compara com a de Jesus, porque o poder é de Jesus sempre, mas podem curar sem que o que recebe a cura manifeste alguma fé. Paulo possuía isso e exercitou muitas vezes o dom de cura. Nós temos alguns textos, tá? Vários no Novo Testamento, aí em Atos mostra, né, isso de maneira muito clara. Mas lá em Atos 14, ele cura um paralítico lá na cidade de Listra. Em Atos, no capítulo 28, ele cura o pai de Públio, lá em Malta.
Eu tenho falado, já falei, preguei no primeiro domingo sobre a tempestade, que Paulo estava lá no barco, foi parar numa ilha, na ilha de Malta, ali. Ele é usado por Deus para curar o pai de Públio, e todo mundo fica sabendo, então trouxeram todos os doentes e Paulo ia curando, então, os enfermos naquela ilha. Então, Públio era uma espécie de prefeito, governador ali da ilha de Malta, e, portanto, ali nasce uma igreja. Então, a cidade inteira foi, né, orar com ele e as pessoas eram curadas. Então, possuir este dom não garante que todas as pessoas serão curadas, tá? Você recebe o dom, você é usada por Deus, mas isso não significa dizer que toda vez que você orar por alguém que está enfermo, essa pessoa será curada. Porque nós temos sempre que entender que Deus tem um propósito em tudo na nossa vida, inclusive quando permite que uma enfermidade, né, venha sobre nós, sobre alguma pessoa. Então, Deus pode usar você para curar, e Deus pode, naquele momento, você vai orar e a pessoa não ser curada, né? Então, a pessoa que recebe esse dom é usada poderosamente para orar pelos enfermos, mas é Deus, pela sua infinita sabedoria e misericórdia, que realiza a cura. E aí existe a vontade soberana de Deus, nas quais nem sempre nós entendemos, nem sempre nós compreendemos, não entendemos por que uma pessoa é curada, é realizado um milagre numa pessoa, na outra o milagre não acontece, mas o fato é que Deus é soberano, que Deus está no controle, né? Gostemos ou não, acreditemos ou não, é isso que a Bíblia nos revela. Esse Deus que é soberano, esse Deus que tem os seus propósitos, esse Deus que está no controle, que tem todo o poder, e o poder é dele, e não daquele que recebe o dom, né? Eu lembro, em Piracicaba, né, o Edson é lá de Piracicaba, e eu desenvolvi um trabalho de capelania hospitalar junto às pessoas com HIV/AIDS, lá no CEDIC, CEDIC era o Centro de Doenças Infecto-Contagiosas. Na verdade, ali eram três doenças que eram tratadas ali nas pessoas, que era a AIDS, a tuberculose e a hanseníase. E eu desenvolvi o trabalho lá de capelania hospitalar naquele hospital. Era um hospital dia, na qual as pessoas passavam o dia ali, e quando elas estavam bem debilitadas, bem ruins, elas eram então encaminhadas para a Santa Casa, iam para ser internadas na Santa Casa. E aí eu lembro que eu me deparei com uma cena dessa, né? Um rapaz que, né, na porta do hospital e falando que, né, que tinha o dom de cura, e tinha o dom de cura, e tinha o dom de cura, né? E que queria entrar no hospital, tudo que é jeito. E aí pediram para eu conversar com ele, e eu conversei com ele tudo, falei, olha, tudo bem, né, mas é que o hospital tem normas, então tem que fazer as coisas respeitando aqui as normas, né? Então você pode entrar comigo, mas não fica prometendo cura para ninguém, porque eu acredito que você, né, possa ter o dom, mas não significa que você vai curar todo mundo, e aí pode gerar uma frustração muito grande aí, né, entre os pacientes. Então tem que usar com bastante sabedoria isso. E o rapaz começou a insistir, não, porque eu curo, porque eu curo, porque eu curo. Aí chegou uma hora que eu perdi a paciência com ele. E olha que eu sou bem paciente. Deus trabalhou muito na minha vida, eu sou bem paciente. E eu cheguei para ele e falei o seguinte: olha, então tudo bem, eu vou falar lá, você vai entrar. Agora, se você não curar todos ali, você vai apanhar de mim. Você vai apanhar de mim. E aí você vai ter que orar por você mesmo, porque você vai ficar bem ruim. Entendeu? Porque ali, sabe, a gente lida com essas pessoas, a gente está junto delas, a gente está tentando ajudar elas na sua necessidade, no seu problema, nessa enfermidade que é cruel, nessa enfermidade que tem matado muitas pessoas. Então você não pode chegar e ficar prometendo aquilo que não é seu. O poder é de Deus. O poder é de Deus, né? E daí o rapaz acabou nem entrando mesmo,
ali no hospital. Então, as pessoas muitas vezes não entendem isso. Todos os dons pertencem a Deus, e Deus derrama o dom sobre quem Ele quiser, e Deus pode tirar esse dom na hora que Ele quiser, porque o dom pertence a Deus, o poder pertence a Deus. Timóteo era um amigo, companheiro, filho na fé do apóstolo Paulo. E Timóteo, ele tinha uma enfermidade crônica. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo 5 que eram problemas estomacais. Ele tinha problemas ali no seu estômago. E o que Paulo fez diante da enfermidade? Certamente que Paulo devia ter orado bastante por Timóteo, pedido a cura de Deus sobre a vida dele, mas isso não aconteceu. E daí, o que Paulo receita para ele? Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, então não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Olha que Paulo era um homem tão ungido de Deus que muitas vezes as pessoas traziam roupas, tá, de pessoas enfermas, tocava ali a roupa no apóstolo Paulo e também em Pedro, e eram curadas. E, no entanto, Paulo diz para Timóteo, querendo dizer o seguinte, olha, né, eu orei, não deu, né, Deus não curou, Deus tem um propósito, Deus sabe todas as coisas, e você está sempre ficando doente do estômago, beba, em vez de ficar só bebendo água, beba um pouco de vinho. O vinho como aí um tratamento, né, que foi receitado aí para Timóteo, né? Então, isso aí eu acho que o Ronaldo, né, o Du gostou agora, né, do vinho aí, né, apresentando o vinho. Opa! Que Né? o presbítero não seja dado a muito vinho, né? Exatamente. Senão vou ter que falar assim, ó, né, ó, para você não ficar doente, não beba muito vinho, beba também água, né? Precisa. Sim, sim. Então Paulo tinha muito bom senso. Paulo era um homem assim ungido, usado por Deus poderosamente, mas que tinha um bom senso assim, fora de série. Ele sabia compreender que ele era um instrumento nas mãos de Deus. Ele sabia compreender que Deus o usava e usava poderosamente, mas que o poder era sempre de Deus. Né? Então, como eu disse, Paulo certamente orou por Timóteo, pedindo a cura de Deus sobre ele. Mas parece que ele não foi, né, não foi usado, pelo menos, né, com relação a Timóteo, para curá-lo, para exercitar esse dom na vida de Timóteo. Um outro exemplo, também com o apóstolo Paulo, foi com Epafrodito, amigo de Paulo. Epafrodito, ele fica doente, fica à beira da morte. E o apóstolo Paulo ali fica com ele, ao lado dele, e não podendo fazer nada. É isso que o texto diz aqui em Filipenses 2:27. Ele diz, de fato, ele estava doente, esteve doente, melhor, e quase morreu. Mas Deus teve pena dele, não somente dele, mas também de mim. E assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Então, a ideia que o texto nos dá é de que Epafrodito desceu, botou o pé na cova e a misericórdia de Deus foi tirando ele de lá gradativamente, sem nenhuma intenção milagrosa por parte do apóstolo Paulo. Ou seja, Deus o curou e Deus não usou o apóstolo Paulo para isso. Então veja que o poder é sempre de Deus. É alguém com uma enfermidade, talvez uma enfermidade ali de Epafrodito, que naquela época era uma enfermidade incurável, né? Um paciente terminal, e Deus ali entra com o seu poder. Deus cura, independente de usar um instrumento para isso. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo fala também em 2 Coríntios 4:7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Paulo diz, nós somos potes, vasos de barro. E aprove a Deus colocar esse tesouro espiritual dentro de nós, ou seja, o poder, mas esse poder é sempre de Deus, nunca é nosso. Eu nunca posso usurpar o poder de Deus. Nunca posso aí, né, dizer que esse poder me pertence, apesar desse poder se manifestar na minha vida em muitos momentos. Portanto, ninguém pode usar desse dom, aliás, de nenhum dom, para se sobressair, levar vantagem, para encher a igreja, para fazer propaganda. Deus cura onde quer,
da forma que quiser, na hora que quiser, e usa quem ele quiser, porque ele é soberano. Então, Deus cura milagrosamente, e aí nós vamos falar num outro dia sobre o dom de operação de milagres, tá? Porque nem toda cura é um milagre, né? Porque Deus cura também através da medicina, através da ciência, através dos médicos ali no tratamento que é realizado. Mas devemos crer de todo o coração que Deus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade numa pessoa. Não há impossíveis para Deus. Nós, quando chegarmos na presença de Deus para orar por alguém que está enfermo, nós devemos chegar com essa fé, com essa certeza de que Deus é poderoso para curar, que Deus é poderoso para sarar toda e qualquer enfermidade. Como eu disse, eu trabalhei mais de 20 anos como capelão hospitalar. Eu vi Deus fazendo muitos milagres ali, né, dentro, né, do hospital. Para os médicos que não criam em Deus, era sorte, era algo que eles não podiam ali explicar. Para nós da capelania, a gente sabia que era Deus. É Deus que fez, é Deus que realizou, é Deus que curou, é Deus que tocou. Mesmo através do tratamento, para aquele que crê, ele vê a mão de Deus, sempre. Porque a ciência, o tratamento, a medicina, os médicos, médicas, medicamentos tratam, mas a cura vem sempre do Senhor. Vem sempre do Senhor. Tá certo que aí muitas vezes somos injustos com os médicos, né? Porque o médico, se deu alguma coisa errada, a gente sempre vai achar que o médico fez alguma coisa errada, a médica fez uma coisa errada, houve algum tipo de negligência ou coisa parecida. Quando dá certo, e graças a Deus, na maioria das vezes dá certo, né? A medicina está bem avançada e nós temos excelentes médicos aí, né, que trabalham nos hospitais, e muitas vezes sem muitos recursos, e tem realmente se empenhado bastante nisso. Aí a gente não fala que foi o médico, a gente fala que foi Deus, né? Então, o médico ele nunca leva os louros, né? Ele nunca é reconhecido na sua profissão. Mas a gente sabe que é Deus que está realmente no controle de tudo, e que usa da vida do médico, e por isso que eu oro muito para os profissionais de saúde, porque eles são bênção, sempre são bênção na vida das pessoas. E nos dias de hoje, mais ainda. Então, isso significa que nem toda cura é um milagre, né? Por isso, eu oro sempre rogando a cura, seja por um milagre ou pelo tratamento. Mas eu oro rogando a cura de Deus, porque Deus está no controle, porque Deus tem todo o poder. Um exemplo disso, o rei Ezequias. O rei Ezequias está lá em Isaías 38, está lá também em 2 Reis, ele fica enfermo, fica com uma enfermidade mortal, e aí o profeta Isaías vai visitá-lo, o profeta diz para ele, olha, Deus mandou um recado para você, põe a tua casa em ordem, põe as coisas em ordem, a sua vida, porque você vai morrer. Esta enfermidade vai te levar à morte. E aí o profeta sai da presença dele e o rei Ezequias se vira para a parede, chora, ora a Deus, clama a Deus, coloca a vida diante do altar de Deus, pede a misericórdia do Senhor para que ele seja curado, para que ele possa viver mais tempo. E Deus, então, né, ouve a oração, como Deus sempre ouve a oração sincera, oração do coração, e fala para Isaías nem tinha saído do palácio ainda, voltar lá e dizer para o rei Ezequias, olha, Deus ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor, as suas lágrimas, e vai te conceder mais 15 anos. E aí faz isso. Pega lá uma pasta de figo, coloca sobre a sua enfermidade ali, era uma úlcera que ele tinha ali, coloca lá essa enfermidade, né, na sua enfermidade ali, né, na pele, e você vai ficar curado. Ou seja, usou de um tratamento da época, que para nós é um tratamento alternativo, né? Mas é um tratamento na época, já que a medicina não era avançada naquela época. Então, Deus o curou dessa maneira. Deus podia ter curado pela palavra do profeta Isaías? Poderia ter curado. Deus podia ter curado até sem o profeta
Isaías, no entanto, usou de um recurso, né, humano disponível ali para todos. Né? E eu queria contar algumas experiências que eu tive com relação a essa questão de orar por pessoas que estavam enfermas e elas foram curadas. Né? Uma é a Dona Maria. A Dona Maria, né? Não sei se o Edson conheceu a Dona Maria, esposa do seu Onofre, presbítero Onofre, né? Isso. E aí, quando eu cheguei... Dona Maria Viúva, né? Isso, Maria Vieira. Dona Maria Viúva. Isso mesmo. Quando eu cheguei em Piracicaba, né, eu estava no meu segundo ano de ministério, eu havia pastoreado como pastor auxiliar aqui em São Mateus, na primeira de São Mateus. No ano seguinte, eu fui pastorear Piracicaba. E eu cheguei, e a primeira reunião do conselho nós tivemos que fazer na casa do nosso irmão, o presbítero Onofre. Os dois já são falecidos, tanto o nosso irmão, o presbítero Onofre, quanto também a nossa irmã, Dona Maria. E teve que ser na casa dele, porque a Dona Maria, ela tinha uma enfermidade, um problema ali que não deixavam que ela saísse da cama. Ela não conseguia sair da cama, fazia já vários tempos que ela estava ali, há muito tempo que ela estava na cama, estava deitada ali, não podia sair dali, era uma dor de cabeça intensa que ela sentia ali, e isso dava dor em todo o corpo, e ela então sofria muito com isso. E nós fomos, então, na casa dele, o conselho fez a reunião ali, e depois fomos orar com ela. Então, a gente orou com ela ali, nos ajoelhamos em volta da cama dela e oramos com ela. Terminada a oração, nos despedimos, a reunião também já tinha terminado, então fui embora. Mas eu não conseguia dormir, aquilo ardia no meu coração, Deus falando comigo, olha, volta lá, né? Volta lá. Né? E aquilo ardendo no meu coração, e para mim estava muito claro, Deus falando comigo o seguinte, olha, unge ela com óleo, unge ela. E eu me lembrava do texto, então, lá de Tiago, que diz, quando alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé curará, né, o doente. E eu era pastor novo, igreja tradicional. O seu Onofre era o presbítero mais antigo ali da igreja, bem tradicional também. E eu comecei, então, a discutir com Deus. Eu falei assim, mas se eu for lá, se eu propor isso para ele, né, o meu ministério vai terminar aqui, vai acabar aqui, porque eles vão me mandar embora. Aqui é uma igreja tradicional, somos igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana tem dificuldade com essa coisa, não são com óleo. Hoje nós temos uma resolução da IPI que autoriza pastores, presbíteros a ungir com óleo. Nós não tínhamos nada disso. Então eu comecei a falar com Deus e discutir com Deus ali, no bom sentido, né? Mas aquilo ficou queimando no meu coração, dormi muito pouco ali, muito mal. Eu sei que acordei cedinho e fui para lá. Falei, senhor que sabe, então eu vou. E fui. Aí cheguei lá, tal, o seu Onofre ficou até assustado, assim, o que foi, pastor? Eu falei, não, seu Onofre, posso entrar? Eu quero fazer uma oração com a Dona Maria, né, novamente. Eu fiquei bastante preocupado com ela. Ele falou, claro, vem cá, tal. Né, a Dona Maria estava lá, né, deitada, e aí eu sentei numa cadeira, e aí falei, olha, desde ontem à noite, depois que a gente orou, Deus tem falado ao meu coração, tem falado comigo para eu vir aqui, e Deus tem deixado muito claro para mim que eu tenho que ungir a Dona Maria com óleo. Eu falei, tem algum problema para vocês? Né? Para vocês tem algum impedimento de eu usar disso? Né? Aí o seu Onofre falou assim, olha, pastor, não é a nossa prática, mas a Bíblia fala disso. Então, se Deus falou com o senhor, faça. E eu falei, então, por favor, pega lá um óleo lá da cozinha, coloca numa xícara para mim, né, esse óleo, tá? E nós vamos orar. E aí ele trouxe aquele óleo, né, e eu orei com ela, ungi, né, eu sempre faço sinal da cruz quando eu unjo, né, a uma pessoa, e orei com ela, né, e daí me despedi e saí. Aquele dia era uma quarta-feira, a reunião do conselho tinha sido na terça, na quarta-feira, né, e à noite tinha o culto na igreja. Quem é que estava na igreja? Estava lá os dois.
né? A Dona Maria estava curada, a Dona Maria estava andando, a Dona Maria não estava sentindo mais nada e nunca sentiu mais nenhum problema desta ordem na vida dela. Então, Deus me usou naquele momento, né, para curar. Deus me usou para ser bênção na vida dela ali, naquela situação específica que eles já tinham procurado médicos, remédios, e não tinham conseguido nenhuma solução para aquele problema. E Deus me usou naquele momento. Assim como eu orei por outras pessoas depois, porque daí você fica, né? Aquilo mexe com você também. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Se você é usado por Deus, aquilo mexe com o seu ego, mexe com, né, com a sua vida ali, achando que você começa muitas vezes a achar que toda oração agora vai curar. E aí, depois daí, eu comecei a ungir outras pessoas e não curava. E aí você começa a entrar em crise com isso também. Então, por isso você precisa compreender. Daí eu fui estudar, fui né, ver na Bíblia como é que se dá realmente esse dom, como é que as coisas acontecem, como é que Deus usa uma pessoa. Então, nem sempre a pessoa vai ser curada, nem sempre. Né? Eu tive um outro caso também que foi, né, com o Leonardo, e eu vou parar com ele aqui, semana que vem a gente continua com os outros, né? E com o Leonardo, meu filho, ele tinha meses, né? Ele tinha meses, ele não tinha nenhum ano de idade. E o Leonardo, né, veio uma febre nele num domingo, e uma febre, de repente, veio essa febre, né, e uma febre alta ali, né, eu não tinha assistência médica, nada, e estava chegando a hora de ir para o culto, e eu ia pregar lá em Cosmópolis, eu estava em Piracicaba e ia pregar em Cosmópolis, e eu era novo no pastorado ali, né, ia pregar numa outra igreja, e eu fiz, sabe, a gente sempre ficava naquele dilema, e agora vou, não vou, o que eu faço, né? E aí dando remédio, né, para ele, nada de baixar a febre, nada de baixar a febre, né? E daí, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Né? Vou, não vou, né? E chegando a hora de ir, falei, agora estão me esperando lá, você fica se cobrando essa questão do seu compromisso de estar pregando. Confesso que hoje, para mim, é muito tranquilo isso. Hoje eu simplesmente falaria com qualquer um dos presbíteros e falaria assim, eu não vou ficar com meu filho, vou ficar com a minha família. Né? No começo de ministério não é assim que as coisas funcionam na cabeça da gente. Né? Então, muitas vezes eu deixei minha família, muitas vezes eu, né, entre aspas, né, abandonei minha família ali para atender pessoas, para atender a igreja, e paguei um preço enorme por isso, mas isso fica uma outra vez. E aí, né, eu então peguei e falei assim, vamos orar com ele, vou ungir ele. E aí peguei o óleo também, me ajoelhei ali, a Ruth estava com ele nos braços, me ajoelhei e tal, e ungi ele com óleo também, pedi a cura, né, de Deus sobre a vida dele e tal, e assim, eu coloquei a mão também na cabeça dele, e eu fui sentindo na minha mão ali, aquela ardência, aquela, sabe, temperatura alta que estava ali, aquele, né, quente na minha mão ali, foi cedendo, foi cedendo, foi cedendo, foi cedendo, até que a febre totalmente, né, foi embora. E ele ficou bem, e eu pude ir pregar lá em Cosmópolis, e Deus me usou também lá em Cosmópolis também para ser bênção através da mensagem da palavra de Deus. Então eu creio nisso, eu creio que Deus tem poder para curar. Deus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Né? Eu tenho, né, semana que vem a gente pode contar testemunho de pessoas que não fui eu que fui o instrumento, mas outras pessoas foram instrumento para curar aí, né, de enfermidades graves, de câncer. Eu creio nisso. Deus é poderoso para todas as coisas. Então a gente para por aqui, porque eu preciso ir para a igreja, que nós temos a nossa celebração lá. E a semana que vem a gente continua contando mais outros testemunhos aí sobre essa questão e trabalhando também sobre, né, o dom de cura, o entendimento de como podemos ser usados por Deus para a manifestação desse dom. Ok, gente? Tudo bem? Amém. Dá tempo de alguma pergunta, se quiserem. Ótimo. Quiserem fazer alguma pergunta? Ou se Eu só gostaria de dizer rapidamente que aquele rapaz lá da Santa Casa está dentro daquilo que fala sobre o culto racional, né? E de uma outra oportunidade, se eu lembrar que a Sônia também foi um exemplo da cura lá na igreja, que a igreja orou ajoelhado. Sim, sim, é sua esposa, né? Isso é verdade. Né? Então, Deus tem poder.
Já era esse Sarkozy aí naquele tempo. Sim, Deus tem poder, ele faz, né? Agora, está dentro da soberania dele. Nós temos que entender isso e temos que... Deus continua sendo Deus curando e Deus continua sendo Deus não curando. Ele é sempre o mesmo Deus. Ok, gente? Ok. Grande abraço. Daqui a pouquinho, nossa celebração, às 10h15, estaremos aí louvando a Deus, tá? O nosso tema é Deus não tem lata de lixo, ou seja, Deus quer a salvação de todos e todas. Então, vamos ouvir, né, e celebrar o nosso Deus. Grande abraço. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Bom domingo para vocês. Até mais. Bom domingo. Amém.